Bem-vindo ao canal Aprende Aí! Sabe, quando se fala em jornada nas estrelas, a primeira coisa que vem à mente é audaciosamente onde ninguém jamais esteve, certo? Mas e se uma das séries mais ousadas da franquia fizesse o impensável? E se ela parasse? Pois é. E nessa análise a gente vai desvendar como essa decisão de Deep Space Nine, de ficar paradinha num único lugar, acabou mudando completamente a forma como as histórias de ficção científica são contadas. Essa foi a pergunta, assim, super radical que Deep Space Nine jogou na nossa cara lá nos anos 90. Pensa bem, uma franquia que é toda sobre explorar o desconhecido. O que acontece quando a viagem acaba antes de começar? Quando a história, em vez de ir pra fora, mergulha fundo num único cantinho do universo? Olha, a diferença é gritante, não tem outra palavra. De um lado, a gente tinha aquela fórmula clássica, né? A missão de exploração, com aventuras que começavam e terminavam no mesmo episódio. Do outro lado, com Deep Space Nine, a missão era administrar um lugar. E isso abriu uma porta gigantesca para uma história contínua, muito mais densa, onde uma coisinha que acontecia hoje, com certeza ia ter consequência amanhã. E o mais interessante é que essa mudança não foi uma limitação. Muito pelo contrário, a localização estática da estação se tornou, na verdade, a sua maior força. Vamos dar uma olhada em como isso funcionou na prática. A série basicamente criou um conceito que a gente pode chamar de ancadouro narrativo. Por estar presa em um lugar, a história foi forçada a lidar com as consequências de cada decisão. Não tinha como simplesmente dar dobra espacial e esquecer o problema. Não, o pessoal tinha que ficar ali e conviver com as repercussões de tudo que fazia. E essa citação aqui, olha, ela resume a ideia com uma perfeição incrível. A estação permite que a gente veja cicatrizes. Não é só sobre a crise da semana, sabe? É sobre ver o processo longo, às vezes doloroso, de reconstrução, seja de uma sociedade inteira ou de uma única pessoa. Essa estrutura fixa acabou gerando um efeito dominó narrativo gigantesco. Sério, cada coisinha que acontecia, cada evento, desencadeava uma cadeia de reações que ia se espalhando por temporadas inteiras. O ponto central é exatamente este. A estação virou o centro de tudo. Por causa da sua localização super estratégica, ela se transformou num verdadeiro caldeirão geopolítico. Virou um ponto de encontro para comércio, para diplomacia e, claro, para muito conflito. Isso forçou a história a mergulhar de cabeça em temas bem mais complexos. E o mais importante, como todo mundo estava ancorado ali, as consequências de cada interação eram permanentes. E isso ficou claro como água durante a Guerra do Domínio, que foi o grande arco de conflito da série. A estação não era só importante, ela era literalmente o olho do furacão. Era o ponto focal onde o destino de toda a galáxia estava sendo decidido. E por quê? Exatamente por causa da sua localização fixa. Mas, claro, uma história complexa, sim, precisa do quê? De personagens igualmente complexos. E é aí que a estrutura de Deep Space Nine brilha de novo, porque ela permitiu um desenvolvimento de personagens que, olha, nunca tinha sido visto na franquia até então. E o pulo do gato com esses personagens é a ambiguidade moral deles. Aqui não tem herói perfeito, não. A Kira Nerys, por exemplo, ela era uma combatente da liberdade ou uma terrorista? E o Odo? Deveria ser leal ao povo dele, que aliás era o inimigo, ou ao dever que ele tinha na estação? São perguntas pesadas, sem respostas fáceis, que a série teve a coragem de fazer. E como eles não podiam simplesmente pegar uma nave e ir embora, esses personagens foram forçados a encarar seus dilemas de frente, a evoluir. A gente acompanha ao longo de 7 anos uma evolução psicológica profunda acontecendo em tempo real, tudo dentro do mesmíssimo contexto social. E todo esse desenvolvimento, toda essa tensão culminou na Guerra do Domínio. Esse foi o arco que colocou à prova não só os personagens, mas os próprios ideais utópicos da Federação. A coisa ficou séria. Então, só para a gente entender o tamanho da coisa. A Guerra do Domínio foi um conflito gigantesco contra um império superpoderoso do quadrante Gama. E o detalhe mais tenso, os líderes desse império, os fundadores, eram da mesma espécie do Odo, o chefe de segurança da estação. Imagina o conflito de interesses. Era o verdadeiro motor da história. E essa analogia aqui é perfeita para descrever o caos moral que a guerra trouxe. É como uma bússola numa tempestade magnética. Os personagens tentam seguir seus princípios, tentam achar o norte moral, mas a força bruta da guerra fica o tempo todo desviando a agulha, empurrando todo mundo para decisões impossíveis. Esse processo aqui mostra bem a jornada sombria da Federação.
Ela entra na guerra cheia de idealismo, mas a pressão para sobreviver fica tão extrema que ela é forçada a fazer concessões éticas, a usar de corrupção, de propaganda, basicamente as mesmas armas dos inimigos. A visão utópica é posta em xeque. No fim, a guerra acaba corrompendo todo mundo. No fim das contas, a grande mensagem da série sobre a guerra é essa. A distinção clara entre certo e errado é um luxo. Um luxo que só existe em tempos de paz. Porque na guerra, para sobreviver, muitas vezes é preciso navegar por um mar de tons de cinza. Tá, mas e aí? Por que tudo isso é tão importante hoje? Simples, porque Deep Space Nine não foi só mais uma série boa de Jornada nas Estrelas, ela foi muito além. Ela basicamente criou o manual de instruções, o modelo que grande parte da ficção científica na TV viria a seguir. Pensa só, a série foi pioneira em coisas que hoje a gente considera padrão para uma TV de qualidade. Narrativas serializadas complexas, antagonistas com estrutura política, com motivos que a gente entende e personagens principais cheios de defeitos, moralmente ambíguos. E, claro, um retrato da guerra que era realista, cru. Tudo isso veio de lá. E dá para traçar uma linha direta da influência dela até hoje. Séries incríveis, super aclamadas, como Battlestar Galactica, lá de 2004, e mais recentemente The Expanse, elas devem, e muito, do seu DNA narrativo, político e moral para essa base que Deep Space Nine construiu lá nos anos 90. E no final, a série deixa no ar uma pergunta muito poderosa. Deep Space Nine não parou de explorar o espaço sideral. Na verdade, ela explorou a fronteira mais difícil de todas, a que fica entre os nossos ideais mais bonitos e a realidade nua e crua. E a pergunta que fica é: uma utopia consegue sobreviver à realidade? A série parece sugerir que talvez sim, mas mesmo que sobreviva, ela nunca mais vai ser a mesma. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.